Você se considera uma pessoa ansiosa? Você já tentou de tudo e parece que a sua ansiedade é muito persistente, que isso é como se fosse você e não tem como tirar a ansiedade que você sente? Você sabia que muito da ansiedade que você sente hoje está intimamente relacionada ao período que você viveu dentro da barriga da sua mãe? Nesse vídeo aqui eu quero te contar muitas pesquisas científicas do campo da psicologia pré e perinatal, enquanto naqueles 9 meses que a gente se desenvolveu na barriga da mãe, eles vão formatando todo o nosso sistema e como a gente vai se preparando para viver a vida, para enfrentar o mundo. Então essas experiências precoces, elas realmente nos moldam. A boa notícia, é claro, é que tem como a gente transformar tudo isso. Esse assunto te interessa, já sabe, vem comigo depois da vinheta. Olá, meu nome é Manuel Augusto, eu sou fundador do Núcleo Terapêutico Sinapses e você não me conhece ainda, e criador da metodologia MIRI, Metodologia Integrativa de Reconexão do Eu. A metodologia é essa, baseada em mais de 16 abordagens terapêuticas diferentes, e nós consideramos muitos aspectos, e um deles é a vida intrauterina, é o campo de atuação da psicologia pré-perinatal, na qual eu sou especialista. A propósito, aproveita que é por tempo limitado, faz o download do nosso e-book de R$ 74. Por um tempo limitado você vai poder fazer o download de graça, que você vai saber um pouquinho mais sobre a metodologia MIRI e, mais do que isso, como ir além na sua terapia. Então lá você também vai ver muito desses aspectos do período intrauterino, o campo que a psicologia pré e perinatal estuda, tá? O link você vai encontrar na descrição desse vídeo. Eu queria começar a te contar aqui uma pesquisa bastante interessante, tá? Ela foi encabeçada por Suzanne King, no Canadá. Em 1988, a cidade de Quebec, no Canadá, enfrentou a nevasca mais destruidora da história. Destruidora no sentido assim que foi a pior nevasca que o Canadá já enfrentou, tá? Essa nevasca, pessoas ficaram ilhadas nas próprias casas sem luz elétrica por 45 dias. Imagina só, às vezes a gente fica um dia só sem energia elétrica, eles ficaram por 45 dias. Agora você imagina um frio de menos 20 a menos 30 graus Celsius, os aquecedores não funcionavam, não tinha energia e muitas pessoas estavam ilhadas e nem podiam sair para a rua, Então, a pesquisa foi feita com 200 mulheres que estavam grávidas nesse período e elas foram acompanhadas, os filhos dessas mulheres, depois de nascerem, acompanhados aí. O último relato dessa pesquisa foi em 2017, então eles foram acompanhados por quase 2 décadas, então deu para se constatar muitas coisas. Essas mulheres grávidas, você há de convir que você está numa situação super estressante, Essa pesquisa tem a ver como que o estresse que a gente passa na gestação, ele afeta não só a nossa parte emocional, comportamental, como também doenças, São marcadores de doenças nas nossas vidas. Então, dessas 200 mulheres, os filhos foram acompanhados e os resultados, assim, foram bastante alarmantes do que se descobriu, porque foi um bocado de estresse que elas passaram durante a gestação ali, naqueles 45 dias, E pegou elas em momentos diferentes da gestação. Isso também é levado em conta, porque a gestação no primeiro trimestre, é um período mais crítico de desenvolvimento do feto ali. Então, o que acontece no primeiro trimestre tem muito mais impacto do que se acontecesse próximo ao nascimento ali no terceiro trimestre. Mas olha só que resultados interessantes. Então, dessas pessoas, notaram que desses filhos que foram gestados nessa situação extremamente estressante, então teve muito estresse na gestação, o QI deles era mais baixo. O índice de autismo nas pessoas que nasceram com algum grau de autismo era muito mais elevado. Doenças metabólicas, então, ou seja, pessoas com muito mais propensão, e muitos tiveram doenças de pele, problemas de peso, doenças autoimunes e também problemas de regulação emocional, TDAH, dificuldade de aprendizagem, entre muitas outras questões. Então, com essa pesquisa, foi feito também um grupo de controle muito facilmente, pegando mulheres que estavam grávidas no mesmo período, só que não atravessaram aquela nevasca, de cidades vizinhas, por exemplo. Então, os filhos dessas mulheres, que foram gestados em uma condição que não teve tanto
muito estresse, eles não apresentavam esses números que eu acabei de dizer para você. Então isso aqui começa, né, a gente começa a ter cada vez mais clareza de que o estresse que se passa na gestação, ele influencia muito a gente. Tá bom, Manuel, minha mãe não passou por uma nevasca. De onde mais pode vir esse estresse? De muitos lugares que você nem imagina. Por exemplo, se sua mãe, ela é estressada, né, ela já passa por muitos picos de ansiedade. Isso produz uma bioquímica dentro dela e a placenta não consegue filtrar tudo. Então, através do cordão umbilical, você recebe esse impacto, né? Então, hoje a gente também fala dentro da psicologia pré-perinatal que um pico exagerado de ansiedade da mãe, proporcionalmente falando, né, para o tamanho do feto que está se desenvolvendo ali, é como se tomasse 600 xícaras de café. Você imagina você tomando 600 xícaras de café? Eu não estou errando. É exatamente esse número. É que o impacto para aquele serzinho que está se desenvolvendo, ele é muito grande. E fontes estressoras, existem muitas outras, eu vou falar daqui a pouco, mas eu quero citar, por exemplo, mais uma pesquisa da epigenética encabeçada por Bruce Lipton, né, que é bastante interessante. Então ele pegou células idênticas ali e colocou no que ele chamou de ambiente nutritivo e outro grupo de células, né, no que ele chamou de ambiente tóxico. O que são esses ambientes? Então, o ambiente nutritivo são hormônios, né, que nós produzimos, uma bioquímica que nós produzimos quando nós sentimos alegria, felicidade, paz, sentimentos bons, tá? E ali no ambiente tóxico, toda a bioquímica, os hormônios que nós produzimos quando nós estamos estressados, ansiosos, né? Então cortisol, adrenalina, noradrenalina. E foi muito curioso, né, o que começou a acontecer com essas células idênticas. Essas células que estavam no ambiente tóxico, elas começaram a se retrair, né, tentar se afastar, ou seja, elas iam para um cantinho e começar a se fechar. Elas estavam se preparando para sobreviver. Em contrapartida, essas outras células, né, no ambiente nutritivo, elas prosperavam ao invés de sobreviver. Então elas se multiplicavam, elas cresciam. Por quê? Porque esse ambiente tóxico passa muitos sinais para dentro da célula. Então, quando a gente está se desenvolvendo, né, no útero da nossa mãe, todo o nosso sistema nervoso autônomo, todo o nosso sistema adrenal, todas as nossas células vão recebendo aquela bioquímica, vão recebendo aquela informação e vai formatando como a gente vai agir e reagir no mundo. Porque tudo que a gente vai passando naqueles 9 meses é como se fosse uma preparação para o mundo que vem ali fora. Então, ok, é o que me espera ali fora. Então, esses sinais são informações, é como se estivesse na escola. Olha, daqui a pouco você vai para o mundo e é desse jeito que a biologia precisa aprender. Então, se tem muitas situações estressantes, esse sistema ele vai aprendendo não a prosperar, não a crescer e se multiplicar e relaxar. Ele vai aprendendo a se defender, ele vai aprendendo a sobreviver. Fica mais fácil de você pensar, né? Eu dei esse exemplo da nevasca, mas, por exemplo, uma mulher grávida numa cidade super perigosa, onde tem muitos assaltos, ou a família está passando por problemas financeiros, ou essa gravidez, ela não foi uma gravidez esperada, a família é contra essa gravidez, existe ali incentivos para abortar, ou a pessoa, ela está no momento de estudo, está no momento da vida que ter um filho vai atrapalhar os planos dela, isso gera um bocado de ansiedade. Não é verdade? Diferente de uma família que mora num lugar que é bem tranquilo, que não tem problemas financeiros, que quer ter um filho, que realmente essa gravidez é desejada e esperada. Você concorda que são situações diferentes? Produzem internamente na mãe, né? São essas informações que chegam para o bebê de formas diferentes. O ambiente pode ser bastante tóxico com informações de olha, se prepara porque o mundo é isso, e outras informações, olha, você pode relaxar e prosperar, existe segurança. Mas eu tô te dando cenários aqui, porque podem acontecer essa criança ser super esperada, super desejada e acontecer imprevistos biológicos na mãe, problemas biológicos, tipo um descolamento de placenta. Isso pode acarretar numa ameaça de aborto para esse bebê, porque a mãe tem que ficar em repouso, uma diabetes gestacional, uma pré-eclâmpsia ou alguma questão biológica nesse sentido. Esse útero pode ser bastante
tóxico. E essa célula se multiplicando, esse serzinho crescendo ali dentro, vai recebendo essas informações, né? Então, informações emocionais da mãe, pode morrer um ente querido, a mãe pode sofrer um acidente, tá? E desejar essa criança ir num outro cenário, né? Além de poder acontecer uma questão biológica, essa criança pode não ter sido desejada. Eu tô te colocando cenários aqui, múltiplos cenários, que como o estresse pode acontecer, essa mãe pode usar drogas, né? E isso passar uma bioquímica bem tóxica e essas células ao se multiplicarem ali ser bem difícil, pode fumar durante a gestação. Então, essa preparação para o mundo, que essas informações que essas células estão recebendo, né? Porque a gente começou a partir de uma célula, um espermatozoide, a menor célula do corpo humano, e um óvulo, a maior célula do corpo humano. E nesse encontro, né, pela multiplicação ali celular, 2, 4, 8, 16, hoje, mais ou menos 50 trilhões de células que formam você, elas receberam essas informações. É claro que isso pode ser moldado. Agora imagina só, se teve problema no parto e principalmente na primeira infância, se é uma família disfuncional ou semi-disfuncional que vai reforçando para esse sistema, olha, é assim mesmo que você vai agir e reagir no mundo. Então não se trata apenas de algo cognitivo, de algo que você interpreta. Porque até os 2, 3 anos de idade ali, nem a memória declarativa, né, que é como você se lembra hoje das coisas, ela estava presente ali. É um outro tipo de memória, como eu já falei em outro vídeo, né, os tipos de memória implícita do corpo. E tudo isso você vai se preparando para a vida. E as situações que você passa pode amenizar, pode corrigir ou pode confirmar e constatar de vez aquela maneira como o seu sistema adrenal, ou seja, como você vai reagir ao estresse. Porque os pais, eles são fundamentais, depois que a criança nasce, na regulação, né, das emoções dessa criança. Então, a criança procura os pais como apoio. Só que se é uma família disfuncional, e se existe alcoolismo, se existem brigas, se existe uma separação, se existe uma morte precoce, né? Um dos pais partiu muito cedo, a criança teve que crescer sem os pais. Tudo isso vai se juntando em informações em múltiplos níveis e o seu sistema adrenal, muito precocemente, muito cedo, aprendeu a lidar com o estresse daquela maneira. Então, se ele não reaprender outras coisas, se não houve outras oportunidades de nutrição para essas células, para o sistema nervoso autônomo ter esse aprendizado, é como você reage hoje. Então, hoje, por exemplo, as situações estressantes que você passa, o que te estressa, o que te deixa ansioso, os gatilhos que acontecem, né, que são as situações do dia a dia. Por exemplo, você está no trabalho, o chefe pode colocar uma pilha de trabalho na sua mesa e falar até segunda isso tem que estar pronto, e fazer isso exatamente com a pessoa que trabalha ao seu lado e vocês reagirem de formas absolutamente diferentes. Para um pode ser o fim do mundo, porque todo o sistema adrenal, né, ele já veio configurado, ele já aprendeu de experiências precoces, como eu estou falando para você. E muitas dessas informações você não tem hoje, né? Às vezes não tem a mãe para perguntar, ou mesmo perguntando a mãe não se lembra, não sabe, ou ela falou até alguma coisa. Mas acredite, as suas células, em todos os níveis, armazena essas informações. O seu sistema adrenal, como você age e reage frente à ansiedade, o estresse, tá? Está aí e já foi formatado naquele período do tempo. Então, dentro do campo da psicologia pré-perinatal, a gente até costuma dizer que ansiedade persistente, ou seja, aquelas pessoas que já fizeram muitos trabalhos terapêuticos, muitas tentativas, de muitas formas, e esse processo de ansiedade, ele continua acontecendo, existem raízes intrauterinas. Eu tô falando de ansiedade hoje, mas você já viu as consequências, né, frente à pesquisa da Suzanne King, que é tantas problemas emocionais, de regulação emocional, problemas, doenças físicas, inclusive, né, de QI, enfim, tantas outras questões. Porque o que a gente vivencia nesse momento afeta muito a nossa vida. E é bom saber que a gente pode voltar a esse período do tempo, né, e começar a fazer intervenções e ajudar todo esse sistema a se reorganizar, tá? Não é uma mágica, não é uma pílula mágica, não é de uma vez só, mas a gente pode ajudar tudo isso a acontecer. Olha, antes de eu continuar com o conteúdo, tá interessante? Eu tenho combinado aqui com você. Tá gostando até aqui? Deixa o seu like, tá? Se você não tá gostando, deixa o seu unlike aí também, deixa o seu dedinho para baixo aí. Eu vou continuar trazendo conteúdos riquíssimos, né? Não só da fase intrauterina, mas como você vai ver nesse e-book, se você baixar, então mais um lembrete, né? De toda a mandala da
vida que compõem a metodologia MIRI. Deixa o seu comentário aqui, o que de interessante você está achando que eu estou falando para você, tá? Então faz isso, e se você se inscrever no canal, lembra de tocar o sininho para você não correr o risco de perder esse conteúdo, combinado? Então, você está percebendo quantas coisas podem nos influenciar? Então, são muitas coisas mesmo, né? E trabalhar nesse território intrauterino, sim, a gente pode voltar, regredir. Na verdade, a palavra certa é egressão, tá? Nesse book você vai entender o porquê e começar a transformar essas informações. A gente pode começar a reorganizar todo esse processo interno. E se é um processo biológico tão profundo, não é só aqui na cabeça hoje, no pensamento hoje. A propósito, se você é uma pessoa ansiosa, você já tentou lidar com os seus pensamentos acelerados, catastróficos, tantas coisas e não conseguiu, não teve tanto sucesso assim na maioria das vezes, não é verdade? Senão você nem estaria vendo esse vídeo, pelo menos é a minha suposição, tá? Mas a gente pode começar a transformar tudo isso. Durante a pandemia, que é o período que eu estou gravando esse vídeo, é o período que todos nós estamos atravessando, porque antes a gente fazia esse trabalho na vivência pré e perinatal, né? Mas a gente organizou dentro da metodologia MIRI, né, que é a metodologia integrativa de reconexão com o workshop MIRI, que acontece de forma online, pelo Zoom, né, ao vivo, onde pouquíssimas pessoas, eu trabalho com elas ali, levando elas a esses períodos específicos. Então a gente pode fazer muitos trabalhos incríveis, né, com tudo que aconteceu lá, para começar a reorganizar todo esse sistema, ao invés de só se proteger, né, e se defender da vida, das situações, né, e você só percebe hoje através de sintomas, prosperar na vida. Eu não estou falando só de dinheiro não, estou falando de saúde em muitos outros vieses e aspectos, tá? Então é muito possível fazer isso, e nesse workshop MIRI talvez seja a sua primeira oportunidade de tocar em algo tão profundo assim. A maioria das pessoas, né, para ser bem modesto, 95% das pessoas passam por várias experiências no território intrauterino ali, então fica o meu convite para você. Na descrição desse vídeo aqui, no primeiro comentário que você vai ver em destaque aí também, vai ter o contato para você falar com a nossa equipe e você ter mais informações de como todo esse processo funciona. Bom, se não se inscreveu no canal, dá tempo ainda, deixa o seu like e o seu comentário, porque eu vou continuar trazendo, se você achou esse material interessante, muitos outros conceitos, conteúdos, pesquisas científicas, não só do campo da psicologia pré e perinatal, como tudo que compõe, como eu já falei, a mandala da vida, que você vai começar a se entender em um nível muito mais profundo. Nesse vídeo era isso que eu tinha para falar para você mais uma vez. Eu estou pedindo aqui, me ajude a divulgar informações tão importantes assim. Como? Se você quiser, compartilhe esse vídeo, mas dando o seu like e deixando o seu comentário, o YouTube entende que isso aqui, ó, é um conteúdo legal, relevante e distribui para mais pessoas, né? Então, se te ajudou, me ajude, porque eu com certeza vou voltar aqui para te ajudar ainda mais. Combinado? Valeu! Nesse vídeo era isso que eu tinha para falar para você e já sabe onde eu te vejo na próxima. Então, eu quero agradecer também a todos vocês aqui, a gente sente, é impressionante como você percebe as sensações, as emoções, como a gente sente todo o amor, o carinho de vocês, o acolhimento, a vontade é de ficar para sempre aqui, uma sensação tão boa, tão gostosa. E agradecer também muito o Manuel, assim, também por ter, né, acolhido esse chamado dele, porque ele realmente, assim, quando a gente olha para ele, eu lembro quando eu encontrei ele no Instagram, eu falei, fiquei meio assim desconfiado, falei, vou comprar esse curso, não sei não, mas assim, me surpreendi com a força, com a potência, com a profundidade dele, assim, com a entrega. Então eu só tenho a agradecer muito, muito, e não largo nunca mais o Manuel, assim, estarei sempre aqui participando, todos que tiver eu quero fazer, porque realmente é de uma riqueza enorme, né, para nossa evolução mesmo, para o nosso crescimento. Então só gratidão a todos.